Olá! O programa Vozes ao Conhecimento está no ar. Esse programa que nos leva ao conhecimento e ao aprendizado como um todo. Com base nas obras da editora Vozes e em um bate-papo com seus autores, falaremos sobre os mais diversos assuntos. Venha comigo então, porque aqui daremos vozes ao conhecimento. E no programa de hoje conheceremos sobre a obra Precisa-se de Ser Humano, Valores Humanos, Educação e Gestão. E como diz o livro, vivemos uma crise de valores que afeta a vida de todos os seres e do planeta, o que exige do outro posicionamento como cidadãos, educadores e gestores das organizações. Precisamos ser humanos de verdade. O livro é um convite à reflexão e ação para um mundo melhor. Afinal, se não nos tornarmos agentes de transformação e não contribuirmos para que a vida seja melhor para todos, para que servimos? E para falar sobre essa obra, damos as boas-vindas ao seu autor, Robson Santarém, que conversa conosco por videochamada diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Robson. Eu que agradeço, Viviane. Muito obrigado, uma honra, uma alegria muito grande participar do programa com você. É uma felicidade muito grande poder aqui contribuir com algumas reflexões para você e todo o público do programa. Por gentileza, sua apresentação para conhecermos um pouco mais o seu trabalho. Tá bom. Bem, eu trabalho com pessoas há muito tempo. Eu sempre trabalhei na área de gestão de pessoas. Eu fui gerente executivo em duas multinacionais e uma autarquia. E depois eu decidi empreender e ter a minha consultoria, coisa que já faço há mais de 25 anos. A minha primeira formação é administração. Fiz algumas especializações na área de psicologia junguiana, de filosofia moderna e contemporânea, de teologia, e também fiz mestrado na área de educação. Quando eu fiz o mestrado, eu fui pesquisar no pensamento complexo do Edgar Morin, e a partir daí eu comecei a escrever. Então, o primeiro livro surgiu a partir da dissertação de mestrado, mas foi uma publicação rápida. Depois, então, a convite da Vozes, onde eu já tinha publicado outros livros. Havia publicado um livro chamado A Perfeita Alegria, Francisco de Assis para líderes e gestores, que é uma reflexão sobre a espiritualidade e o estilo de liderança de São Francisco, como que pode contribuir para as organizações. Havia publicado também um outro livro na Vozes, chamado As Bem-aventuranças do Líder, a Jornada do Herói, um livro onde eu reflito à luz das bem-aventuranças e do mito da jornada do herói, do Joseph Campbell, como que pode trazer isso para que os líderes contribuam para o seu próprio desenvolvimento e desenvolvimento de todas as organizações. E eu propus a Vozes, então, publicar esse livro, Precisa-se de Ser Humano. Eu reescrevi toda a minha dissertação, coloquei com base em todo o meu aprendizado, já dos livros anteriores, e tive a honra de contar aí com o prefácio do grande mestre Leonardo Boff. Então, uma honra muito grande poder compartilhar um pouco da minha experiência, do que eu venho aprendendo ao longo da minha jornada com os meus leitores e com as empresas e pessoas com quem eu trabalho. E quais foram os critérios para a escolha desse tema? Bibiane, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, trabalho muito com empresas, desenvolvimento de lideranças nas organizações, já fiz vários trabalhos com escolas, especialmente escolas católicas, até em função das minhas publicações com a Vozes e pessoas que adquiriram meus livros, como esse e os outros, e trabalho como palestrante, sou professor de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Então, o meu critério é sempre trazer para os leitores temas relacionados à liderança, aos valores humanos, tema que eu prezo muito, a questão da ética, da espiritualidade, de como que essas reflexões podem contribuir para que
nós sejamos pessoas melhores e que a gente possa contribuir para o bem comum, para que as organizações também sejam organizações saudáveis, onde as pessoas se sintam felizes e realizadas. E juntos a gente possa contribuir para que o mundo seja melhor. Nesse sentido, todos os temas que eu tenho publicado, já são 6 livros, trilham nesse caminho, né? De o que a gente pode fazer para a gente ser melhor como pessoa e, consequentemente, sermos aquilo que eu chamo de sermos agentes de transformação, trabalhando para que o mundo seja melhor, através das nossas atividades. E nós vamos ao intervalo comercial e o Vozes ao Conhecimento volta já já. Fique com a gente! E estamos de volta com o programa Vozes ao Conhecimento. E seguimos falando sobre a obra Precisa-se de Ser Humano, Valores Humanos, Educação e Gestão. E seguimos conversando com o seu autor, Robson Santarém. Robson, por gentileza, quando o senhor destacou no livro que precisamos ser humanos de verdade, qual a mensagem e a reflexão que pretende passar? Como sermos seres humanos de verdade? Eu acho que o tema é complexo, mas a primeira abordagem, que eu trago é que a gente precisa mudar o nosso modelo mental. Então, eu faço um estudo à luz do pensamento do Edgar Morin, para a gente olhar a maneira como a gente foi educado. Eu digo que a gente foi formatado ao longo dos últimos séculos, Bibiane, e aprendemos a ver o mundo numa perspectiva bastante reducionista, bastante linear e binária. Então, a gente aprendeu desde cedo nas escolas a ver as coisas assim, encaixotadinhas, né? Eu digo, vinha o professor, ensinava geografia, e depois de 50 minutos vinha o de ciências, depois vinha o de matemática, e a gente aprendeu a ver as coisas tudo por partes. A gente não aprendeu a juntar os nossos saberes. No mundo corporativo é a mesma coisa. As pessoas se especializaram em finanças, outros se especializaram em marketing, outro em gestão de pessoas, e fica cada um, como a gente costuma brincar, no seu quadrado. E a gente não aprendeu a ter uma visão do todo, uma visão sistêmica ou complexa. Então, a gente precisa mudar o nosso modelo mental. Para mim, esse é o primeiro dos desafios. Mudar o modelo mental significa que a gente precisa olhar o todo e não só as partes. E, de maneira resumida aqui, para ter a visão do todo, eu dependo do olhar dos outros. Eu preciso do ponto de vista de outras pessoas, porque eu não tenho capacidade de ver o todo sozinho. Porque o nosso olhar, o nosso modelo mental, onde foi desenvolvido, a gente se tornou especialista. Então, a gente precisa do ponto de vista, a gente precisa do conhecimento do outro. Se a gente precisa do conhecimento do outro, a gente precisa ser mais humilde e reconhecer que a gente não sabe tudo. A gente não é dono de nenhuma verdade. A gente precisa acolher o ponto de vista do outro. Então, a gente precisa respeitar o outro. A gente precisa ser mais tolerante, perceber que o outro tem verdades que a gente não tem. E à medida que a gente vai abrindo a mente, a gente vai abrindo também o coração para praticar virtudes que são essenciais para a gente ser gente de verdade. Então, a mudança de modelo mental, ela vai implicar mudanças de comportamento, mudanças de atitudes na relação com o outro, na relação com as outras pessoas, que têm histórias diferentes, que têm referenciais diferentes e que agregam e que complementam o que eu penso, o que eu sinto. E à medida que a gente vai fazendo isso, penso eu, nós vamos nos humanizando, nós vamos compreendendo o outro, a gente vai criando vínculos através de diálogos que são saudáveis, são respeitosos. Ninguém vai pensar igual, não é isso que a gente está falando aqui. A gente vai pensar diferente
e perceber como que esses pensamentos diferentes são complementares e a gente pode ter uma visão mais ampla do mundo, uma visão que converge, ou ainda que não convirja, que a gente possa dialogar e perceber como que juntos nós podemos contribuir melhor para a sociedade, para as organizações e para o mundo. No livro também se fala sobre fé e esperança. Seriam esses alguns dos pontos principais para que nos tornemos verdadeiramente seres humanos? Eu digo que são categorias da espiritualidade. Fé no sentido de acreditar na vida, acreditar no ser humano e acreditar até na transcendência, independente de uma crença religiosa. Nós precisamos cultivar essa essência que faz parte da vida de todos nós, que eu estou chamando da espiritualidade. É isso que nos anima, né? Eu digo, eu vivo da esperança, que é diferente do otimismo. Então, a esperança tem um caráter, eu digo, transcendental, e que nós precisamos muito da esperança, nós precisamos muito da força, da fé, dessa dimensão espiritual, para a gente vencer as nossas próprias debilidades, as nossas vulnerabilidades, que são muitas, mas elas nos dão força também para vencermos as adversidades. Nós temos desafios muito grandes na sociedade, todos sabemos disso, cada um de nós tem as próprias fragilidades que a gente precisa trabalhar para vencê-las. E isso nos faz mais humanos. Reconhecer nossa dimensão sombra, como disse Jung, reconhecer nossa fraqueza, isso nos fortalece. Quando eu sou fraco, eu sou forte, dizia São Paulo. Então, a partir disso, nós temos essa força espiritual para também nos colocarmos a serviço para vencer as adversidades que existem na sociedade, provocadas pela injustiça social, provocadas por tamanha desigualdade, provocadas por um sistema que gera tanto desequilíbrio no planeta e nas relações humanas. Então, a dimensão espiritual, para mim, é a grande força que nós temos para fazer uma transformação, seja no mundo da educação, no mundo da empresa, que é um espaço também de educação, em todo lugar, a gente precisa disso. E como diz o livro, se não nos tornarmos agentes de transformação e não contribuirmos para que a vida seja melhor para todos, para que servimos? Essa é a principal reflexão, o questionamento que o livro nos traz. Pois é, eu penso isso, Bibiane. Por que a gente serve se a gente não está contribuindo para a vida ser melhor? Eu penso que a gente nasceu com um propósito, com uma missão. Nem todos têm clareza disso, e a gente vai tomando clareza, com certeza, ao longo da existência, ao longo da nossa jornada. Eu abordo isso no livro As Bem-aventuranças do Líder. A gente precisa ter consciência dessa missão que a gente tem aqui. Se a gente não está contribuindo no nosso microcosmo, eu posso falar assim, eu posso trabalhar para que a minha família seja uma ótima família, para que seja uma convivência amorosa, uma convivência de diálogo, e isso é muito importante. Eu posso ser um agente de transformação no condomínio, no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro. Eu posso ser um agente de transformação se eu sou um professor numa escola ou em qualquer outro ambiente de educação, porque eu defendo aqui, e acho que vão concordar comigo, que todo educador necessariamente há de ser um agente de transformação, porque é um papel da educação fazer isso. Eu posso ser um agente de transformação, posso e devo ser um agente de transformação na empresa onde eu trabalho. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas eu trabalho numa multinacional que tem milhares de pessoas, eu não tenho condições de transformar essa organização, mas tem condições de transformar a pequena equipe que você trabalha. Você trabalha numa equipe que tem 5, 10, 15 pessoas, seja um agente de transformação ali, fazendo com que a sua gerência, a sua empresa ou a sua equipe seja um lugar ótimo de trabalhar, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas são colaborativas, trabalham juntos e procuram trabalhar para se realizarem e fazer o melhor na sua organização. Então, todos nós temos uma missão de contribuir para que o lugar onde a gente habita, o espaço onde a gente está, seja um espaço melhor, trabalhando com os valores, trabalhando com o propósito de contribuir para o bem comum.
E para quem quiser conhecer mais sobre suas obras e especialmente adquirir este livro? O meu livro é fácil de encontrar no site da Livraria Vozes, né? Esse e os demais. Eu estou nas redes sociais, estou no LinkedIn, estou no Instagram, é fácil de me encontrar com meu nome, Robson Santarém. É isso que eu tenho me comunicado dessa forma com as pessoas e procurado levar essa mensagem, né, não só através dos livros, mas do meu trabalho, para que despertar a consciência. Eu acho que a gente pode contribuir sensibilizando as pessoas para olharem para si, para olharem de como estão vivendo a vida e de como que a gente está podendo contribuir, né, com os recursos que nós temos, com o nosso conhecimento, com os nossos valores, para de que, de alguma maneira, a gente possa trazer a nossa contribuição para a sociedade. Reiterando, então, que este livro está disponível no site livrariavozes.com.br. Os títulos também podem ser encontrados nos principais sites e livrarias do país. Robson Santarém, agradecemos a sua participação e, por gentileza, suas considerações finais e uma mensagem aos nossos telespectadores. Bem, como você me falou, né, que a gente está num canal aqui franciscano, eu sou franciscano e a vida de Francisco me motiva profundamente, por isso um dos meus livros também é inspirado nele, na verdade 2 livros inspirados em São Francisco, tem um outro chamado Autoliderança, uma jornada espiritual. Então, eu quero concluir pensando no Francisco, que a gente tem que ser esse instrumento de paz e desejar a todos que estão assistindo aqui a mensagem de paz e bem a todos e a todas. E a você também, Liliane. Muito obrigado. Paz e bem, Robson. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vozes ao Conhecimento. Foi um prazer estar com vocês. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse portalselinalta.com.br. E como dizia Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu te espero na próxima semana. Até lá!